O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, dizia Jesus: a que é semelhante o reino de Deus, e com que poderei compará-lo? Ele é como a semente de mostarda, que um homem pega e atira no seu jardim. A semente cresce, torna-se uma grande árvore, e as aves do céu fazem ninhos nos seus ramos. Jesus disse ainda: com que poderei ainda comparar o reino de Deus? Ele é como o fermento que uma mulher pega e mistura com 3 porções de farinha, até que tudo fique fermentado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs presentes aqui no Santuário do Pai das Misericórdias, aqueles que também nos acompanham pelo Sistema Canção Nova de Comunicação, nós podemos olhar para aquilo que Paulo afirmou para nós no início da primeira leitura de hoje. Estamos ouvindo a carta de São Paulo aos Romanos, o capítulo 8, e Paulo começou assim a leitura de hoje. Eu entendo que os sofrimentos do tempo presente nem merecem ser comparados com a glória que deve ser revelada em nós. Nós olhamos para aquilo que nós vivemos no tempo de hoje, nesses dias nesse tempo que nós vivemos, estamos inseridos, e quantas vezes nós somos movidos, conduzidos, ou tentados, ou influenciados a perder a esperança, a esvaziar diante daquilo que nós lutamos, nós enfrentamos, aquilo que nós deparamos na nossa vida, mas também olhamos para o mundo, para o mistério da iniquidade que sempre avança neste mundo. Nós podemos perder a esperança. Mas São Paulo hoje nos recorda ao contrário, que a nossa esperança ela está solidificada, ela está pautada numa pessoa. A nossa esperança tem um nome, a nossa esperança tem um rosto, é Jesus Cristo. E esse Deus que venceu a morte, que superou todas as coisas, que venceu o mal, que venceu a morte para nos salvar, para nos redimir, para dar a nós, ofertar a nós gratuitamente a salvação. Nós já fomos salvos. E a nossa esperança deve, diante de todas as contrariedades que nós podemos nos deparar diante e ver, tanto a nossa vida, tanto internamente como externamente, mas o nosso coração deve estar enraizado, solidificado na certeza que a nossa esperança é Jesus, e nós caminhamos em direção a Jesus, nós estamos caminhando em direção a essa glória que Paulo disse para nós, que é infinitamente maior, superior que todos os sofrimentos, e até mesmo que todas as alegrias que nós podemos desfrutar neste mundo, é a glória que nos espera. Porque um povo de esperança que nós devemos ser, um povo de esperança é um povo que encontra sentido para ser fiel a Jesus. Por isso que o mundo trabalha de todos os modos, para roubar do coração do cristão, para roubar do homem de fé, da mulher de fé, a esperança. Porque onde não há esperança, uma esperança autêntica, uma esperança madura, uma esperança que esteja em Cristo Jesus, nós não encontraremos motivações para ser fiel a Jesus, para ser fiel a Ele. Porque nós não queremos ser fiel a um derrotado. Nós não temos motivações para depositarmos a nossa vida aos pés de um Deus que é derrotado, de um Deus que é incapaz de mudar a história. Mas não. Por isso que o mundo vai semeando essa desesperança, esse trabalho de tantos meios para roubar do nosso coração a esperança. A esperança não está em nós. A esperança nem está nas nossas palavras, nem nas nossas orações. A nossa esperança está em Jesus Cristo, que supera as nossas palavras, que supera as nossas orações, que supera os nossos próprios pecados ou fraquezas. A nossa esperança é Jesus. Por isso que Paulo vai e continua depois a leitura, o restante da leitura, percebendo que nós já fomos salvos, mas na esperança. Ora, o objeto da esperança não é aquilo que a gente está vendo. Como pode alguém esperar o que já vê? Mas se esperamos o que não vemos, é porque estamos aguardando mediante a perseverança. A esperança ela vai nos conduzindo a uma perseverança, a Deus.
a promessa que Deus tem para nós, essa glória que Deus tem para nós, esse reino que Deus tem para nós. Portanto, primeiramente nesse dia, devemos renovar em nosso coração a esperança em Jesus, não nos homens, não nas nossas palavras, não nas nossas próprias orações. Não é que nós não vamos rezar, pelo contrário, mas reconhecer que a nossa esperança está em Deus, não nas pessoas, não neste mundo, não nas situações, nele, porque onde está a nossa esperança é onde estará a nossa fidelidade. Se a nossa esperança estiver em homens, nós seremos fiéis a homens, mas os homens não podem nos levar para o céu. Se a nossa esperança estiver neste mundo, nas soluções terrenas deste mundo, nós seremos fiéis a este mundo, e esse mundo não pode nos levar para o céu. Não foi este mundo que morreu na cruz, foi Jesus. Nós somos chamados a treinar nesse tempo o nosso coração nessa esperança, porque a esperança, ela é a mãe da fidelidade. A esperança é a mãe da perseverança. Sem esperança nós não seremos fiéis, sem esperança não haverá essa perseverança diante deste mundo, porque a nossa perseverança é na fé. Nós não perseveramos naquilo que nós estamos palpando, nós estamos perseverando numa promessa, numa fé de um Deus que prometeu para nós um céu, de um Deus que prometeu para nós um paraíso, que supera todas as expectativas humanas. Mas este paraíso nós não visualizamos agora, nós vamos apoiados no Deus da esperança, no Deus da promessa, em direção a este céu, em direção a este céu. Ainda não é santo, né? O Papa Bento XVI escreveu em 2007 aquela encíclica Et Spes Salvi, salvos na esperança, e ele falava isso, de que a igreja, o ser humano, os fiéis, os discípulos de Jesus, diante de um mundo que busca dar todas as respostas para nós, do qual nós encontramos as respostas nas técnicas, na ciência, em todas as realidades nós vamos encontrando respostas, que o ser humano não pode perder, que a esperança verdadeira está em Jesus Cristo. E inseridos neste mundo, caminhando neste mundo em direção a esse céu que Deus tem para nós, nós precisamos entrar na escola da esperança. E a primeira, segundo o Papa Bento XVI, a primeira escola da esperança é a oração. Porque a oração nós colocamos tudo que nós somos e temos diante daquele que pode realizar, Deus. A primeira escola da esperança é a oração. Porque a esperança não é algo passivo, do qual eu cruzo os meus braços e espero Deus solucionar os meus problemas, resolver para mim os meus problemas. Não, a esperança, essa escola da esperança que é a oração, ela vai nos fazendo nos esvaziar de nós mesmos e depositar e colocar tudo aquilo naquele que pode fazer, Deus, o Senhor. Porque Ele é a nossa esperança, Ele é a nossa salvação. E aí o Papa vai trabalhando essa realidade da qualidade da oração, da certeza da oração, porque o ser humano que busca ser o Deus, ele se esvazia para que Deus seja o próprio Deus dele. A escola de oração, a escola da esperança que é a oração, ela rompe com a idolatria de nós mesmos, para que Deus seja Deus de nós mesmos, para que Deus tome o seu devido lugar na nossa vida. Segunda escola que Papa Bento XVI dizia nesta Spes Salvi, salvos pela esperança, é o sofrimento. O sofrimento é a escola da esperança. Por que o sofrimento é a escola da esperança, segundo o nosso querido Papa Bento XVI, saudoso Papa Bento XVI? Não é evitar o sofrimento, não é fugir do sofrimento, mas é entender que, unidos a Jesus, aquele que sofreu por excelência no alto da cruz, o sofrimento nos cura, o sofrimento nos purifica, e o sofrimento devolve a nós a nossa própria essência. Porque o sofrimento unido, o sofrimento que é redentor, unido a Jesus, é um sofrimento que vai tirando os excessos da nossa vida para prevalecer as nossas chagas e essas chagas se tornem gloriosas. O problema deste mundo é que nós vamos fugindo ou negando o sofrimento, e aí as chagas que nós temos, elas não podem se tornarem gloriosas.
Por isso que o sofrimento se torna uma escola de esperança. Porque nós não estamos fugindo ou querendo o sofrimento, não é um masoquismo, uma autoflagelação, não. O sofrimento é próprio, é inerente à vida humana. É inerente à vida humana. Mas esse sofrimento que se torna redentor, porque ele está unido a Jesus, unido à paixão de Jesus, unido a Ele, que é o nosso Senhor, a nossa esperança, este sofrimento, ele vai nos purificando, ele vai nos moldando, ele vai devolvendo a nós a nossa própria essência, este sofrimento vai tirando os excessos. Porque o sofrimento devolve a nós quem nós somos. Por isso que o sofrimento é uma escola de esperança, porque aquele que sofreu por amor, nos ensina que a essência é amar. Quantas vezes a nossa doença, as enfermidades, nos ensinaram que nós perdemos tempo. Porque o sofrimento, ele devolve a nós a nossa esperança. E o sofrimento nos ensina que, independente do tamanho dele, ele sempre será passageiro. Porque o que é definitivo é a vida eterna. Por isso que o sofrimento é uma escola de esperança. Independentemente do tamanho do nosso sofrimento, ele será passageiro se nós estivermos unidos a Jesus. Porque ele nos prometeu a vida eterna. O único sofrimento que será eterno será o sofrimento do inferno. Mas se nós unidos a Jesus, vivendo a nossa vida em Cristo Jesus, o sofrimento será passageiro. Porque no céu não haverá mais dor, no céu não haverá mais sofrimento. O outro modo que o Papa Bento XVI fala como escola da esperança é a ação. É a ação. Por que a ação? Olhando para este mundo, com todas as suas problemáticas, o cristão também é chamado a ser luz do mundo e sal da terra. O cristão sabe que o mundo ele é passageiro, que aqui não haverá um paraíso. O paraíso é o céu. Que este mundo sempre será movido pelas imperfeições, mas um cristão nunca se deve se fazer indiferente às problemáticas deste mundo. Por isso o cristão deve também ter a sua vida, ser a sua vida um dom, um transbordar, a sua vida ser um dom para que este mundo seja um pouco melhor, para que a nossa vida seja também esperança para aqueles que estão sofrendo, para aqueles que padecem mais do que a nós mesmos. Por isso que também a ação se torna uma escola da esperança, para que eu possa ser esperança e sinal de esperança para alguém que está sofrendo. Por isso que um cristão sempre deve se colocar na ação evangelizadora, na ação do amor, na ação da misericórdia, na ação da fraternidade, na ação de uma busca de um mundo melhor, porque ele também é sinal e deve ser sinal de esperança para os outros. Por fim, ele diz que a escola da esperança é o juízo de Deus. O juízo de Deus. Por que o juízo de Deus? Porque, estando neste mundo, marcado por tantas injustiças, por tantas situações difíceis, de todas as situações dolorosas, no juízo de Deus, os maus serão excluídos, e aqueles que viveram o bem serão eleitos para o céu. Ainda há tempo, ainda há misericórdia, ainda há paciência de Deus, mas um dia chegará o dia do juízo, do qual todos nós, toda a humanidade deverá prestar contas a Deus. E nesse dia, o justo juiz vai separar os eleitos, os fiéis, dos infiéis. Por isso caminhemos na esperança, porque poderemos olhar para o lado e achar que o mal está crescendo, avançando, e o mal pode até querer nos seduzir, achar que vale a pena viver fora de Deus. Mas a justiça de Deus, o juízo de Deus, coloca a nossa vida na fidelidade a Ele, na certeza que no último dia o Senhor há de separar o joio do trigo. Que nós sejamos o trigo de Deus. Que nós aprendamos com o Senhor a caminhar na fidelidade, assim como Paulo caminhou na certeza que Deus tem um céu que é infinitamente maior que todos os sofrimentos deste mundo. E na certeza que de esperança em esperança, no dia a dia das nossas vidas,
entremos na escola, como o Papa Bento XVI nos ensina, e dentro dessa escola, unidos a Deus, a Jesus e a Virgem Maria, caminhemos com os olhos fixos em Jesus, porque o céu é logo ali, o céu é para aqueles que são fiéis a Jesus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.